Oi, pessoal. E aí? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? E aí, gente? O que vocês mandam? Deu tudo certo lá o simulado? Conseguiram fazer? Alguém teve algum problema? Beleza, gente. Antes de eu começar a aula, eu queria inclusive falar um pouco sobre isso. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu queria mostrar para vocês o que eu vejo, né, quando na questão dissertativa. Então, eu vejo o seguinte, ó, eu até coloquei aqui aberto. Eu vou ver os envios de cada um de vocês, e aí o que eu queria que vocês vissem é o seguinte, ó. Quando eu recebo os PDFs de vocês, vai ser assim que eu vou ver, ou seja, eu vou ver uma tela onde eu posso fazer minhas correções aqui, eu posso colocar os comentários, errado, certo, etc., de cada um de vocês. Então, por isso que é importante que vocês consigam me mandar uma página só em PDF. Então, se vamos fazer a conta, esse exercício aqui, ele só tinha uma página. Então, quem me mandou, né, mandou uma página só. Mas quando vocês forem fazer a prova, vai ter mais de uma página. Então, vocês vão ter que conseguir mandar para mim todas as páginas juntas no PDF só, tá? E aí eu vou abrindo aqui e vou corrigindo, tá? Então é importante que vocês estejam todos antenados com essa questão do aplicativo que vocês vão usar, etc. Eu sei que tem um monte de aplicativos para celular que fazem isso, tá? Instalem aí e deixa tudo certinho para o dia da prova. Tudo bem, pessoal? Beleza? Alguma pergunta, gente? Show, então vamos começar. Hoje a gente vai resolver a lista 3, tá? Para preparar para a prova. Eu não vou resolver todos os problemas, tá? Eu vou resolver, pular alguns deles, tá? Então eu vou pular alguns. E aí, se sobrar tempo no final, a gente volta e resolve os que a gente pulou. Mas eu queria meio que chegar até o final, então eu vou pulando alguns no caminho, tá? Oi, Raul. O nível da prova é a prova de múltipla escolha em geral, ou seja, aquela versão de múltipla escolha, as questões vão ser mais fáceis que a lista, né? E a questão dissertativa vai ser no nível da lista, no mesmo nível da lista. Então, ou da lista ou mais fácil que a lista. As questões de múltipla escolha são várias questões. Então, são assim, questões curtas e rápidas, em geral, e um pouco mais fáceis que estão na lista. E aí, em seguida, tem as questões da lista, que são a questão dissertativa, perdão, que é no nível da lista. Você vai ter as 2 horas para resolver todas, Renan. Tá? Ou seja, não tem um tempo para cada uma. Pode ficar o tempo que quiser. Não me lembro, Lucas. Eu esqueci agora. Acho que são... Eu não quero falar bobagem, mas não são... Deixa eu ver aqui, peraí. Eu posso checar para você, Lucas. Vão ser 11. Tá? Então, na prova vão ser 11 questões. A questão de múltipla escolha do simulado, né? Do simulado não, Inês. As questões de múltipla escolha, vocês ficam sabendo ali mesmo, né? Quantas vocês acertaram ou erraram. Então, ou seja, eu não vou fornecer gabarito, mas dá para saber quais vocês erraram e acertaram. A questão dissertativa, eu vou oferecer gabarito, sim. No dia seguinte, eu já coloco o gabarito no ar, tá? Não, Lucas, vão ser 11 de múltipla escolha e uma dissertativa.
Tudo bem, pessoal? Mais dúvidas? Show. Então, vamos começar. Primeiro problema era esse problema do decaimento radioativo. Esse problema é um problema super importante, vocês vão encontrar ele várias vezes ao longo do curso, em cursos de cálculo, em cursos de física, etc. É um problema muito comum, né? Que é essa noção de entender o que é o decaimento radioativo. A ideia é que você tem um número N de átomos, que você imagina que é muito grande aqui, você tem vários mols de átomos, tá certo? E a questão do decaimento radioativo é a seguinte: cada átomo, você tem uma amostra lá com vários átomos de urânio, por exemplo, cada átomo ele tem uma certa probabilidade de decair num certo intervalo de tempo. Então, ou seja, tem uma probabilidade ali que ele simplesmente vai decair radioativamente. Então, a taxa com que o número de átomos decai, ou seja, a taxa com que esse N varia, depende do N, porque se você tem muitos átomos, você tem mais chance deles decaírem, né? Então, a taxa com que eles decaem depende do próprio N, né? E você tem esse lambda aqui, que é uma constante que, no fundo, te dá a probabilidade dele decair em função do tempo. Então, como é que a gente resolve essa questão? A gente resolve usando aquele método de separação de variáveis. Então, a gente vai escrever ela como sendo dn sobre n igual a menos lambda dt. A gente joga o dt para o outro lado e joga o n para cá. E agora a gente integra dos dois lados. Tá? Então, desse lado aqui, eu vou ficar com menos lambda t mais uma constante, ao passo que essa integral aqui, ela vai dar o logaritmo de n. Então, eu fico aqui, o ln de n é igual a menos lambda t mais uma constante, e, portanto, n vai ser e elevado a menos lambda t mais uma constante que eu posso escrever como sendo um a e a menos lambda t. Tá? E agora eu coloco as condições iniciais. Eu vou dizer que n de 0 é igual a n0. Esse aqui é o número de átomos que eu tinha inicialmente. Radioativos. Né? E, portanto, eu vou ficar, então, que n de 0, que é a e elevado a 0, ou seja, é a, tem que ser igual a n0. Ou seja, a igual a n0. Então, a resposta final é que n de t é igual a n0 e a menos lambda t. Tá? Tudo bem? Perguntas? Esse passo aqui de exponenciar dos dois lados, Vitor? A ideia é aquela história, né? Se x igual a y, então e elevado a x é igual a e elevado a y, porque a função exponencial é 1 para 1, né? Então, eu exponencio dos dois lados. Aí, o que eu tenho aqui vai ser a exponencial do ln de n, que é igual a n, desse lado. Então, eu tiro a exponencial dos dois lados, fica exponencial do ln de n, que é igual a n, e aqui fica exponencial disso daqui. E aí, como eu posso escrever também, né, tem um passo aqui, que eu posso escrever isso como sendo e a menos lambda t e elevado a c, eu agora seleciono esse cara aqui e chamo isso aqui de uma nova constante a. Melhorou? Maravilha. Então, qual que é o comportamento disso, né? O comportamento disso é o que a gente chama de decaimento exponencial, tá? Então, se eu tenho aqui o tempo, e eu tenho aqui, né, a gente pode colocar aqui lambda t, e aqui eu tenho n sobre n0, esse cara ele vai decair exponencialmente assim, tá? E aí, no item B, a gente define essa ideia do tempo de meia-vida. Que eu vou chamar de t meio. Então, o t meio, ele é tal que n de t meio
é N0 sobre 2. Né? Ou seja, o tempo de meia-vida, ele é literalmente o tempo de meia-vida. Né? Ou seja, é o tempo que você demora para a amostra decair pela metade. Mas como N de T meio é N0 e elevado a menos lambda T meio sobre 2, T meio, e isso é N0 sobre 2, eu posso resolver aqui para o tempo de meia-vida. Então, eu chego aqui, cancelando isso daqui, fica E elevado a menos lambda T meio igual a 1 meio. E agora eu tiro o log dos dois lados, ln, e aí fica menos lambda T meio, né? De novo, o mesmo argumento da pergunta do Victor, né? Aqui o ln da exponencial é o argumento, e aqui fica ln de meio. Tá? Eu posso dar uma primeira ajustada aqui. Não sei se vocês lembram, mas o ln de 1 sobre x é menos o ln de x. Né? Então, eu posso também escrever isso daqui como sendo menos ln de 2. E, portanto, eu fico que lambda t meio é igual a ln de 2. E, consequentemente, o lambda ele é igual a t meio sobre ln de 2. Ou vice-versa. Na verdade, desculpa, o que o problema pedia? O problema pedia o contrário, né? Desculpa. O problema pedia escrever t meio igual a ln de 2 sobre lambda. Perfeito. Ou seja, o tempo de meia-vida está relacionado com essa constante lambda. Eles não são a mesma coisa. Essa constante lambda não é exatamente o tempo de meia-vida, mas eles estão relacionados aqui por um número simples, né? ln de 2 aqui. Então, é tranquilo. Né? Esse ln de 2 é 0,693. Tá? Não é errado. Não, Daniel. Eu não daria errado, não. Acho que isso daqui assim, não custa nada simplificar, se você lembrar, né? Isso aqui é um pouquinho mais limpo, porque aqui, a vantagem disso daqui é que fica claro que é tudo positivo. Quando você escreve menos ln de meio, não fica tão claro que esse cara tem que ser um número positivo, porque tudo tem que ser positivo aqui, né? Então, assim, não vou dizer que é errado, mas é gostoso fazer assim. É bacana. Beleza? Então, no item C, agora a gente fala do carbono 14. Tá? No carbono 14, o T meio dele é 8267 anos. Então, a gente consegue estudar o lambda, que vai ser, então, ln de 2 sobre T meio, e vai ser, então, 11... desculpa, isso, ln de 2 sobre T meio, então vai ser 11.926.8 anos a menos 1. Deixa eu só ver se essa conta está certa aqui, não sei se eu comi bola. Acho que esse número aqui está errado, né? Desculpa. Eu fiz uma bobagem aqui. 8,38 vezes 10 à quinta anos a menos 1. Melhor. Tudo bem, pessoal? Depois eu arrumo no gabarito que está no site lá, eu ajeito. Perguntas? Ok. Desculpa. Isso, Raicen. Desculpa, 10 a menos 5. Obrigado, viu? Perfeito. Valeu, Gabriel também. Obrigadão. Ok. Esse problema aqui, ele é quase idêntico a um problema que a gente fez em sala de aula, tá? A diferença é que lá tinha uma equação que o sinal que era positivo, mas é a mesma coisa. Então, esse daqui eu vou pular e vou deixar para o final, caso sobre tempo, tá? E esse problema 3, eu peço desculpas, gente, foi um vacilo meu aqui. Esse daqui, ele estava na lista 2, né?
eu acabei duplicando sem querer o problema. Então, esse daqui a gente já fez quando a gente fez a resolução da lista 2, tá? Inclusive, eu vou atualizar a lista 3 no site, tá? E vou arrancar fora isso daqui. Né? E agora, então, eu queria fazer esse problema aqui, da espaçonave. Tudo bem? Então, olha só, a ideia desse problema é você tem dois corpos, tá? E você sabe os vetores, posição desse daí com relação a um referencial. Então, aqui está o referencial, XY, e aí você tem aqui, sei lá, R da espaçonave, é esse negócio aqui, né? É 3 vezes 10 à quinta, 7 vezes 10 à quinta, 0 metros. E o R do asteroide é menos 9 vezes 10 à quinta, menos 3 vezes 10 à quinta, 0 metros. Tá? Então, esses vetores estão aqui. Ó. Esse daqui é o RE, e esse daqui é o RA. Tá? E a primeira pergunta é qual que é o vetor de posição relativa, R, entre um e outro. Então, seria esse daqui, R. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente, olhando graficamente aqui, a gente vê que isso mais isso dá isso, né? Então, azul mais preto dá roxo. Então, eu tenho aqui RE mais R é igual a RA. Nota que aqui tem uma sutileza que ele pede especificamente a posição relativa que aponta da nave para o asteroide. Então, é esse daqui, né? Eu poderia ter um vetor que aponta aqui daqui para cá, né? Mas o que está pedindo é esse daqui para cá. Então, com isso, esse meu R aqui vai ser, jogando o RE para o outro lado, RA menos RE. Ou seja, ele vai ser isso menos isso, então fica menos 12 vezes 10 à quinta, menos 10 vezes 10 à quinta, 0 metros. Ou seja, menos 1,2 vezes 10 à sexta, menos 10 à sexta, 0 metros. Ok? O módulo desse vetor, quanto é que vai ser? O módulo vai ser raiz peraí, no 7, no menos, acho que não, Raul, ó, vamos olhar aqui, a espaçonave é mais, e esse aqui é menos, menos, né? Então, aqui é mais, não é isso? Ou seja, o vetor da espaçonave está no primeiro quadrante e esse daqui está no quarto. Desculpa. No terceiro, desculpa. Ok, Raul? Ou não? Não, ó, o vetor RE, ele é dado por esse daqui, não tem nenhum sinal de menos aqui. Ele é mais 3, e mais, ele está para a direita e para cima. E o do asteroide está negativo, negativo, então está aqui, ó. Ah, beleza. Então, o módulo desse vetor vai ser 1,2, né, menos 1,2 vezes 10 à sexta ao quadrado, mais 10 à sexta ao quadrado. Isso daqui vai dar 1,56 vezes 10 à sexta metros. Tá? Então, esse vetor aqui, ele vai ter, ou seja, ele tem 1,2, se a gente olhar para cá, né? Por exemplo, olhando para esse aqui, esse vetor ele tem 1,2 para a esquerda e 1 para baixo, e aí o módulo dá uma coisa que é um pouquinho maior, é 1,2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá?
Item B, a força da gravidade que um atua sobre o outro. Então, nesse caso, é a força exercida pela espaçonave sobre o asteroide. Então, o asteroide está aqui, a espaçonave ela vai atrair esse asteroide. Então, essa força vai ser da seguinte forma, ela vai ser aqui assim, né? Deixa eu fazer assim, bem pintada. Então, aqui eu vou ter uma força da gravidade aqui. A espaçonave está atraindo esse asteroide aqui. Então, a direção da força é a direção R, né? Então, a direção R. O sentido é do asteroide para a espaçonave. E o módulo vai ser a constante gravitacional, massa de uma, massa da outra, sobre a distância entre elas ao quadrado. Tá? Então, todos esses valores são dados. O G, a gente sabe que é de 6,67 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilograma segundo ao quadrado. As massas, a gente tem aqui no enunciado. Então, a espaçonave é 1.500 quilogramas e o asteroide é 7 vezes 10 a 15. Então, fica 1.500, 7 vezes 10 a 15. E a distância ao quadrado está aqui, 1,56 vezes 10 a sexta metros ao quadrado. Tá? E aí, fazendo a conta, isso aqui vai dar 0,29 vezes 10 a menos 3 Newton. Tá? Então, vocês veem que essa força é muito fraca, né? Ou seja, a interação é quase nada, né? É muito pequenininho. Oi, Gabriel, a gente está dando a forma vetorial, né? Isso daqui é equivalente a escrever ela como um vetor, porque eu estou dizendo qual que é a direção, o sentido e o módulo. Então, assim, isso daqui são as 3 informações para construir o vetor. A gente poderia também, escrever isso numa forma vetorial, mas escrevendo isso aqui também é suficiente, tá? E, por último, no item C, ele pede agora a força que o asteroide exerce sobre a espaçonave. As daqui a gente sabe, né? É pelo princípio da ação e reação. Eu vou ter aqui a mesma força, mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, é o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Claro, Raul, você sempre pode usar a calculadora, não tem problema. Sempre, sempre, sempre. Perguntas, pessoal? Então, vamos lá. Agora, esse problema aqui, eu acho que é um problema que eu gosto bastante. Você tem um brinquedo aqui, você tem esse eixo, e essa bolinha está girando em torno desse eixo aqui, né? A ideia desse problema é que essa bolinha tem que girar rápido para esse fio não afrouxar. Porque como tem a gravidade puxando para baixo aqui, se eu girar esse negócio devagar, esse fio aqui vai ficar frouxo e a bolinha vai cair. Então, a pergunta é como é que qual que é a velocidade, no fundo, né, que eu tenho que fazer para garantir que essa bolinha não caia. Né? Como é que a gente aborda esse problema? A gente, como sempre, né, nesses problemas de dinâmica, a gente começa escrevendo aqui o diagrama de forças da partícula. Tá? Peraí. Então, aqui tem o diagrama de força. Eu vou chamar essa tensão de T1, essa tensão de T2, e eu tenho aqui uma força gravitacional FG. Tá? E, então, a segunda lei vai me dizer que M vezes A vai ser igual a tensão T1 mais a tensão T2 mais a força gravitacional FG. Tá?
Como é que a gente aborda agora esse problema? A gente escolhe um referencial. Então, eu vou colocar aqui um referencial x e y, tá? Eu vou olhar nesse instante, então o x, eu estou olhando nesse instante onde a bolinha tá na esquerda, né? Você imagina que essa bolinha está girando, mas eu analiso os referenciais nesse instante aqui, onde a bolinha tá exatamente à esquerda. Então, nesse caso, eu tenho que agora decompor as minhas forças, tá? Então, eu vou ter que a força gravitacional vai ser igual a menos mg na direção j. A força T1 vai ser igual a T1, pensando nesse ângulo aqui, né? Eu tenho T1 seno 60 graus na direção I, mais T1 cosseno de 60 graus na direção J. Será que está certo isso? Se 60 graus fosse zero, seria só na direção Y, então está certo, né? Tem que ser cosseno aqui. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2 T1 na direção I, mais 1 meio de T1 na direção J. E da mesma forma, a força T2, ela está relacionada agora com esse ângulo aqui de 30 graus. Tá? Então, isso daqui vai ser T2 seno de 30 graus na direção I, mais T2 cosseno de 30 graus na direção J. Então, vai ser 1 meio de T2 na direção I, mais a raiz de 3 sobre 2 T2 na direção J. Tá? Então, com isso, a minha segunda lei vai ficar que M vezes A vai ser igual a, na direção I, eu tenho T1 raiz de 3 sobre 2 T1 mais T2 sobre 2, mais na direção J eu tenho T1 sobre 2. Desculpa, gente, tem um errinho aqui, né? Ó, o T1, ele é positivo, né? Então, aqui é mais e mais. No T2 eu cometi um errinho aqui, né? Ele é positivo no X, mas ele é negativo no Y. Então, aqui, ó, é menos e menos. Aqui, ó, menos e menos, aqui, né? Tá? Então, aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, T2, menos mg. Então, esse é o tipo de coisa que é muito fácil checar depois que você terminou a conta, né? Então, ou seja, a gente escreveu dessa forma, agora a gente para, a gente olha, faz sentido? Faz, ó. Componente X das tensões estão ambas para a direita, mais e mais, então tá certo. Na direção J, você tem agora um balanço, você tem o T1 para cima e esses dois caras para baixo, então mais, menos, menos, tá? Então, eu sempre recomendo vocês fazerem isso. Escreveu essa fórmula aqui, para e checa. Checa se esses sinais batem com as direções das faixinhas. Aqui, claramente, a direção vertical tem uma competição. Um T1 para cima e duas coisas para baixo. Então, tem que ser mais, menos, menos. Enquanto que na direção horizontal não tem que ter competição nenhuma. As duas forças se somam. T1 mais T2. Tudo bem? Oi, Raul. Claro. Olha só. Se eu desenhar aqui uma linha aqui, né? A gente sabe que esse vetor T1 está relacionado com esse ângulo de 60 graus. Então, ele é positivo, positivo, e tem que ser seno ou cosseno, é aquele truque lá, né? Agora, se eu pegasse esse 60 e eu fosse diminuindo isso daqui, seria vertical. Então, eu sei que tem que ser cosseno, pois cosseno de 0 é 1. Então, se eu pego essa bolinha e vou descendo aqui até esse ângulo ficar 0, a tensão teria que ser vertical. Então, aqui tem que ser cosseno. Mesma lógica para cá. A diferença é que aqui é positivo, negativo. Negativo no eixo vertical. Beleza? Tudo bem. E agora, então, a gente vê a questão dos balanços das forças, né? Ou seja, para que o fio não fique frouxo, o fio 2, né? O fio 2 não fique frouxo, o que eu tenho que fazer? Qual que é a condição sobre essa bolinha para que esse fio não fique frouxo? O que vocês acham?
T2 igual a zero? Perfeito. Então, eu tenho que ter T2 diferente de zero aqui, né? Ou seja, tem que ter T2 diferente de zero, tá? Mas a gente vê o seguinte aqui, né? Ou seja, eu não posso ter movimento vertical. Então, para não ter movimento vertical, eu tenho que ter que essas componentes aqui têm que se anular, né? Ou seja, T1 sobre 2 tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2, T2 mais mg, né? Ou seja, esse daqui tem que se balancear. E, além disso, para que eu tenha uma rotação, né, no plano, para que o movimento seja de rotação, a aceleração na direção horizontal aqui, né, nessa direção não tem que ter aceleração, porque isso aqui tem que zerar. E nessa direção, a aceleração tem que ser centrípeta. Então, ela tem que ser mv² sobre r na direção x. Ou, se eu escrever o v como sendo ômega r, isso é mr ômega ao quadrado. Né? Então, eu tenho que ter mr ômega ao quadrado tem que ser igual a isso daqui. T1 raiz de 3 sobre 2, T1, mais T2 sobre 2. Tá? Então, essas são as restrições do movimento. Aí, agora, antes da gente sair fazendo conta, a gente pode ver se isso daqui, de fato, vai dar o que a gente quer, né? Então, aqui eu tenho quantas equações para quantas incógnitas, no fundo. As minhas incógnitas aqui, quem que são? Né? Isso é um pouco sutil. O que vocês acham? T1 e T2. A frequência angular é dada, né? E o que eu quero saber são as tensões nos fios. Então, agora eu posso resolver essas duas equações, ou seja, eu tenho duas equações para duas incógnitas, T1 e T2. Tá? Então, colocando aqui, eu tenho então, T1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2, T2, igual a mg. E eu tenho raiz de 3 sobre 2, T1, mais T2 sobre 2, igual a m r ômega ao quadrado. Tá? O que eu posso fazer para resolver isso daqui, eu posso multiplicar essa daqui por... desculpa, multiplicar essa de cima por raiz de 3 e subtrair, né? Se eu multiplico essa daqui por raiz de 3 e subtraio, esse termo vai se cancelar. Então, eu vou ficar com isso cancela com isso, eu vou ficar com T2 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2, T2, igual a mr ômega ao quadrado menos raiz de 3 mg. Ok? Então, eu vou ficar que T2 vezes 2, né, porque é 1 meio mais 3 meios, vai ser igual a mr ômega ao quadrado menos raiz de 3 mg. Ou seja, T2 vai ser igual a m sobre 2 r ômega ao quadrado menos raiz de 3 g. Tá? E agora, então, a gente vê que a condição limite T2 igual a zero implica, então, que r ômega ao quadrado tem que ser igual a raiz de 3 raiz de 3g. Ok? Tudo bem? Então, isso aqui vai me dar, no fundo, essa frequência aqui, ômega limite, né? Ômega, sei lá, crítico, ao quadrado, que vai ser raiz de 3g sobre r.
Isso, Lucas, perfeito. Eu já ia falar sobre isso, tá? Esse é o próximo passo. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: você chegou aqui, isso aqui eu fiz de propósito para passar mais ou menos a ideia, né? Você chegou aqui, escreveu um resultado e está feliz, né? Toma um cuidado, gente, que às vezes isso daqui não é o que o enunciado pediu, porque o enunciado em nenhum momento falou em raio R. Se você ler o enunciado, não aparece em nenhum momento aqui nada dito sobre o raio desse cara. R aqui é esse raio aqui, né? O R aqui é esse cara aqui. O enunciado, ele fala que essa distância aqui vale L. Então, o enunciado, ele dá o problema em termos disso daqui que vale L, tá? Então, se você, numa prova, colocar essa resposta, você vai perder ponto, tá? Por quê? Porque eu não pedi isso. É meio que nem você falar assim, sei lá, analise os custos em função do preço do dólar. E aí você me dá uma planilha no Excel em euro. Né? Eu pedi em dólar. Então, tipo assim, tem que ver o que o enunciado te pediu, entendeu? Então, a gente tem mais um passo para fazer agora aqui, que é escrever o R em função de L, né? O enunciado pediu a resposta em função de L, não R. Ok? Como é que a gente faz isso, então? Uma forma de fazer é a seguinte, eu vou colocar aqui em verde, a gente pode definir isso daqui em duas distâncias, LA e LB. Então, a gente pode escrever L como sendo LA mais LB. Tá? Isso, essa é uma forma de fazer, Renan. Tudo bem, se você sabe a formulinha lá de cor, da altura de um triângulo retângulo, tudo bem. Eu não sei, eu nunca lembro essas formas, então eu faço isso meio na mão, tá? O que eu faço eu divido isso daqui em duas distâncias, e aí eu noto que agora eu tenho dois triângulos aqui, então para esse triângulo LA, eu tenho que a relação entre cateto aqui, desculpa, entre esse cara e esse cara é que R vai ser igual a LA tangente de 30 graus. Né? Ou seja, esse R vai estar relacionado com esse LA por uma tangente desse ângulo complementar aqui, porque vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. E também vai ser igual a LB tangente de 60 graus. Se eu olhar para esse triângulo aqui. Né? Então, com isso, eu tenho duas equações. Eu tenho que R vai ser igual peraí, deixa eu só colocar aqui. L tangente de 30 graus, que vai ser, então, L sobre raiz de 3. E eu tenho R como sendo, desculpa, LA, como sendo LB tangente de 60 graus, que vai ser igual a LB raiz de 3. Tá? Então, com isso, agora, se eu resolvo essas equações, né? Como é que a gente pode resolver aqui? A gente pode, então, escrever que LA é igual a raiz de 3R e LB... desculpa, aqui está errado. É raiz de 3 em cima. Raiz de 3 aqui. É R sobre raiz de 3. Então, L vai ser R raiz de 3 mais R sobre raiz de 3. Ou seja, vai ser igual a R raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3, que vai ser igual a R 3 mais 1 sobre raiz de 3. Ou seja, 4R sobre raiz de 3. Portanto, R vai ser igual a raiz de 3 sobre 4 vezes L. Tá? Ou, de novo, se você já souber uma fórmula pronta, pode usar também. Mas essa, no fundo, é a relação entre o L e o R. Tá? E aí, agora, para terminar, substituindo nessa fórmula aqui, a gente fica, então, que esse ômega crítico ao quadrado vai ser igual a raiz de 3G sobre raiz de 3 sobre 4L. Então, isso aqui vai dar 4G sobre L. Tá? Ou seja, ômega crítico
é igual a 4G sobre L. Isso aqui, então, é a frequência mínima que você precisa aplicar para que o fio não fique frouxo. É um problema bacana, né? Você vê que é um problema prático, assim, ou seja, eu quero girar esse negócio, eu tenho uma velocidade mínima para conseguir ficar girando esse negócio. Se eu não girar com essa velocidade, ele cai aqui, né? Ele não fica parado. É um brinquedinho, é tipo um brinquedo de criança, né? Exatamente, Gabriel, exatamente. Eu também nunca lembro dessas formas. Perguntas, pessoal? Show. Então, olha só. Agora a gente vem para esse problema aqui. Esse problema, a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu tenho um bloquinho num plano inclinado. Deixa eu tentar desenhar um plano inclinado aqui. Eu tenho aqui um plano inclinado de um certo ângulo θ, igual a 30 graus. Oi, Rafael. Então, essa condição de que o T2 é zero é a condição para que a condição limite, né, para que esse fio de baixo fique frouxo. Né? Ou seja, a partir do momento que o T2 for zero, aí você não tem mais nenhuma tensão nesse fio. Ou seja, ele não está mais tensionado. Significa que o sistema vai começar a cair. Né? Então, você tem uma velocidade mínima para que esse fio aqui fique esticado, no fundo. Fique tensionado. Beleza? Show. Então, a ideia aqui é que eu tenho um bloquinho, e esse bloquinho ele vai começar aqui no começo do plano inclinado com uma velocidade V0, tá? Então, ele vai subir até parar, e depois vai escorregar ou não, tá? Então, esse é um problema também, assim, prático, intuitivo. Eu pego esse bloquinho, eu chuto ele para cima, ele vai subir, tá? E aí, primeiro eu quero saber quanto que ele subiu. Então, item A, quanto ele subiu. Item B, será que ele fica parado ou ele escorrega? E item C, se ele escorregar, como é que ele desce? Tá? Então, como a gente discutiu em sala, o melhor jeito de resolver esse problema é colocar um referencial inclinado aqui e a gente fazer uma decomposição das forças atuando nesse objeto. Então, eu tinha colocado as forças aqui. Esse daqui é de um desenho de outro lugar, então deixa eu talvez chamar isso aqui da mesma notação que a gente usa. Eu tenho aqui uma força de atrito cinético. Tá? Então, para o item A, esse cara está escorregando, então a segunda lei de Newton vai me dar que MA é igual à força normal. Deixa eu fazer assim. Isso, T2 diferente de zero é a condição para que ele não fique frouxo nesse. Né? Então, assim, você calcula o limite, que é quando ele se anula. Então, você tem que ter uma frequência pelo menos ωc para ele ser diferente de zero. Se a frequência for menor que ωc, ele vai ser zero. Então, o que condiciona é se ele é zero ou não, né? Então, assim, T2 vai ser diferente de zero se ω maior que ωc. Beleza? Show. Então, a segunda lei para esse objeto aqui vai ser a força normal menos mg cosseno θ na direção j, menos a força de atrito cinética na direção i. Né? Então, ao longo dessa direção, aqui eu só tenho a força de atrito puxando aqui, e aqui eu tenho a normal... desculpa, não, tem a gravidade, perdão. Então, mais, menos força de atrito cinética, menos mg seno θ na direção i. Ok? Aí, como sempre, a normal vai ser mg cosseno θ. Não tem muito segredo aqui. A normal anula esse cara. E a força de atrito cinética, isso aqui é para o item A, né? Então, é cinético porque ele está escorregando. Desculpa, eu esqueci de falar isso.
Ou seja, eu dei um chute nesse objeto, ele está andando aqui. Eu tenho certeza que ele está andando. Então, o atrito que está atuando é o cinético. E, portanto, esse cara vai ser coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Ou seja, vai ser μc mg cosseno θ. Então, a aceleração vai ser na direção I, onde MA vai ser, então, menos μc mg cosseno θ menos mg seno θ. Tá? Ou seja, a aceleração vai ser igual a menos g μc cosseno θ mais seno θ. Tá? Testes de sanidade aqui. O que acontece se μc é igual a zero? Se μc é igual a zero, você só tem uma contribuição da gravidade, ou seja, a aceleração é simplesmente menos g seno θ. E, por outro lado, se, outro teste de sanidade, se θ igual a π sobre 2, você vai ter esse termo sendo zero e você só tem isso daqui. Então, você vai ter aceleração igual a menos g. Tá? Então, o que isso daqui me dá? Isso daqui me dá a aceleração do bloquinho na subida. Né? Então, isso aqui é a aceleração do bloquinho na subida. Mas não é exatamente isso que o enunciado pede, né? O enunciado está pedindo a distância percorrida antes do bloco parar. Então, para calcular a distância percorrida, a gente pode usar a Torricelli. Então, a distância percorrida a gente pode usar a fórmula de Torricelli, que é a velocidade em x ao quadrado vai ser a velocidade em x0 ao quadrado mais 2a delta x. Se a gente colocando velocidade em x igual a zero, né, parar, então a gente fica que delta x vai ser igual a v0x ao quadrado sobre 2a, sinal de menos. Então vai ser v0 ao quadrado sobre 2g μc cosseno θ mais seno θ. Tudo bem? Em geral, sim, Heisen, porque pela segunda lei, se as forças são constantes, né, então a aceleração também vai ser no tempo e na posição, não só no tempo, mas na posição também, ou seja, caso a força gravitacional, por exemplo, é um pouco mais complicado, que ela pode depender da posição, ou aquela força da mola, da lei de Hooke também, mas se elas não dependem nem do tempo nem da posição, então o movimento vai ser uniformemente acelerado. Substituindo os valores aqui, né, de G, etc., isso daqui dá 4,2 metros. Tá? Tudo bem? Bom, item B. Tá? Agora, no item B, a ideia é que ele parou. Então, esse bloquinho subiu e parou. Tá? Agora, eu quero saber, será que ele volta a deslizar ou será que ele sobe e fica parado? Tá? Então, como é que a gente analisa esse problema? Vocês lembram? Alguma sugestão? Perfeito, perfeito. Então, a gente vai continuar tendo a segunda lei, escrita da mesma forma, né? MA igual a menos... desculpa. Vai ser exatamente... Deixa eu até olhar para o desenho aqui. Vai ser exatamente da mesma forma. Aqui está a normal.
aqui está a força de atrito, só que agora essa força de atrito aqui ela é estática, né? Essa força de atrito agora é estática. Então, você vê que a hora que o bloquinho para antes de escorregar, como a força de atrito é contra a tendência de movimento, agora ela inverte de sinal, né? Enquanto ele estava subindo, ela estava puxando para cá. Agora ela começa a puxar para o outro lado. Tá? Então, ela vai puxar nessa direção, então ela vai competir com a força da gravidade. Então, a segunda lei agora vai ficar MA vai ser N menos mg cosseno θ na direção J, mais, agora, a força de atrito na direção mais, né, positiva, e o mg seno θ para baixo. Tá? Então, novamente, eu tenho essa condição aqui, só que agora eu tenho que, se ele vai ficar parado, se a força de atrito for igual a mg seno θ. Aí você vê que os dois termos são zero, ou seja, não tem aceleração nenhuma. O segredo eu acho que é sempre escrever a lei de Newton, Raul. Ou seja, escreve isso daqui e fala, não, agora eu quero ficar parado. O que é ficar parado? Parado é esse cara aqui ser igual a zero, né? Então, é isso que eu quero. E, portanto, esse cara tem que se anular. Então, a condição é que a força de atrito seja mg seno θ. Mas é aquela história, né? O atrito tenta, mas ele não necessariamente consegue, né? Então, o que a gente tem que checar é se isso daqui vai ser menor que aquela força de atrito a limite, né, que é o máximo que o estático aguenta, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, ou seja, μe, mg, cosseno de θ. Tá? Então, essa é a força que o atrito quer aplicar, mas ele não necessariamente consegue, ele só consegue se ele for menor que isso daqui. Então, com isso, a gente chega, cancelando esses mg's aqui, a gente fica que tangente de θ tem que ser menor que μe. Tá? Tudo bem? A pergunta do problema, agora vamos olhar para o enunciado, tá? Lembre-se, gente, sempre tenta responder o que o enunciado está perguntando. Se o enunciado pergunta uma coisa, dê uma resposta direta para o que ele está perguntando, tá? Então, a pergunta é, qual que é o menor coeficiente de atrito estático que é capaz de evitar que o bloco escorregue? Então, a pergunta, ou seja, o que eu quero saber qual que é o mínimo de coeficiente de atrito estático que eu preciso ter? Então, coeficiente estático mínimo, como o θ é fixo em 30 graus, o μe mínimo é exatamente igual a tangente de θ, ou seja, a tangente de 30 graus, que é igual a 1 sobre raiz de 3, que é igual a 0,577. Né? Isso, Gabriel, exatamente, foi o que a gente fez, né? Mas, assim, tenta não usar isso como uma fórmula derivada, tá? Numa questão, tipo, dissertativa, você deriva isso daqui. Tenta não, tipo assim, falar isso, vou usar uma formulinha pronta, tá? Esse tipo de coisa é uma consequência aqui da resolução do problema, da estrutura lógica do problema. Então, é bom derivar isso daqui que nem a gente fez, tá? Porque esse daqui não é um resultado geral, né? Esse é um resultado específico para essa configuração. Se você tivesse em outras configurações, você poderia ter outras condições. Então, é meio perigoso você tentar usar alguma fórmula pronta. Tá? Mas é isso aí. Então, esse daqui é o coeficiente de atrito estático mínimo. Se o coeficiente for maior que isso, o bloquinho sobe e para. Se ele não for, ele sobe e desce. Você vê que isso daqui não se refere ao coeficiente de atrito estático, né? Desculpa, ao cinético. Né? Então, isso daqui se refere ao coeficiente de atrito estático. E você vê que o coeficiente de atrito cinético, esse problema, ele é 0,3, ele é menor que esse coeficiente de atrito estático mínimo. Então, o coeficiente de atrito são coisas separadas. A única restrição que a gente tem é que o cinético é sempre menor que esse daqui. Mas, então, a gente poderia ter esse cara aqui como sendo 0,5 ou 0,6. Se ele for 0,5, o bloco sobe e escorrega. Se ele for 0,6, o bloco para. Né? Então, essa é a ideia. Ou seja, você está olhando para saber quando que ele para, quando que ele escorrega. Tá? E agora, por último, no problema C, a gente vai olhar para o caso onde que o coeficiente de atrito estático ele é menor que esse coeficiente de atrito estático mínimo.
então o bloco escorrega. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer essa conta? Então, de novo, a gente vai olhar para a lei de Newton, tá? A gente vai escrever a mesma fórmula. Então, eu vou ficar aqui que MA vai ser, de novo, N menos MG cosseno θ na direção J, mais FA menos MG seno θ na direção I. Sempre para, gente, e percebe se os sinais estão certos. É aquilo que eu sempre falo, olha para os sinais aqui. As competições aqui, o bloco está escorregando. Então, a força de atrito é contrária à força da gravidade. Então, a competição aqui. A gravidade puxa para baixo, o atrito vai contra, né? Isso daqui igual a zero, né? Ou seja, a normal é mg cosseno θ. E como ele escorrega, né, o atrito estático, desculpa, o atrito vai ser o atrito cinético, que vai ser igual a μc vezes a normal, ou seja, μc mg cosseno θ. Tá? Então, a gente vai ter aqui que ma na direção x, aceleração na direção x, vai ser igual a μc mg cosseno θ menos mg seno θ. Ou seja, isso daqui vai ser igual a desculpa, aceleração, né? Cortando as massas. Vai ser igual a g menos g seno de θ menos μc cosseno θ. Tá? Tudo bem? O que é interessante fazer aqui é comparar isso com esse resultado aqui, ó. Ó, deixa eu tentar dar um zoom out para ver se eu consigo pegar os dois aqui. Acho que não dá para ver muito bem, né? Talvez seja pequeno. Mas, ó, a diferença, qual é a diferença entre esse resultado e esse resultado aqui? Está no sinal desse termo aqui, né? Ou seja, aqui, esse termo, deixa eu colocar aqui, né? No item A, a gente tinha que a aceleração ia ser menos g seno θ mais μc cosseno θ. Então, vocês veem, o que tá, qual que é a diferença? Aqui ele está subindo, né? Aqui ele está subindo, e aqui ele está descendo. O que é legal disso daqui é que ele mostra o caráter coringa da força de atrito. A força de atrito é sempre contra a tendência de movimento. Então, ao passo que nesse caso aqui, ela vai ser... desculpa, nesse caso que ele está subindo, ela contribui com a gravidade, ambos têm o mesmo sinal, aqui ela é contra a gravidade. Então, aqui você vê que, ou seja, o bloco está subindo, tanto o peso quanto o atrito estão puxando ele para baixo. Enquanto que a hora que ele está descendo, você tem a gravidade puxando para baixo e o atrito puxando para cima. Então, a aceleração na subida e na descida são diferentes. São diferentes. Tá? A forma como ele freia na subida é mais intensa. Então, ele tende a frear mais rápido e depois descer mais... Desculpa, ele freia rápido, né? E depois, na hora da descida, ele desce com uma aceleração menor. Tudo bem? Perguntas? Ok, pessoal, show. Então, agora vem esse problema aqui, né? Qual que é a ideia desse problema? A ideia é que você tem um carrinho, você tem uma massa aqui, você quer acelerar esse carrinho do supermercado muito rápido, e de tal forma que essa massa não caia, né? Então, a única coisa que está segurando essa massa aqui é, no fundo, a força de atrito do contato com a superfície. Tá? Essa é a única coisa que segura essa massa. Ok? Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve, como sempre, começando com o diagrama de forças. Então, quais são as forças que atuam aqui nesse problema, né? Eu tenho a força peso aqui. Eu tenho a força normal aqui. Tá?
E eu tenho a força de atrito aqui. Tá? Ou seja, a minha segunda lei, se eu colocar um referencial, então, x e y, a minha segunda lei diz que a massa vezes a aceleração da partícula vai ser igual a na direção x, eu vou ter a normal, e na direção y, eu vou ter a força de atrito menos a gravidade competindo entre si. Ok? E esse atrito aqui é um atrito estático, né? Agora, nota que é o seguinte, esse problema ele é um pouquinho diferente, porque eu quero impor uma aceleração A, né? Então, eu imponho ao bloco, uma aceleração A igual a A na direção I. Então, com isso, a gente vê que a componente Y tem que se anular, né? Então, ou seja, o atrito tem que compensar a gravidade. Tem que ser simplesmente mg. Né? E com isso, a minha segunda lei, a minha normal, na verdade, fica... Então, desculpa, eu fico, né? MA igual a normal, e, portanto, a normal tem que ser igual agora MA, né? Então, isso daqui que é legal. Ou seja, muitas vezes, quando a gente trata de bloquinhos em planos inclinados, etc., a normal está relacionada com a força-peso da gravidade. Aqui é a mesma lógica, mas a normal não tem nada a ver com a força-peso. A normal está relacionada com quando você empurra para a direita. Nota que também é uma aceleração, do mesmo jeito que acelera a gravidade acelera para baixo, aqui a pessoa está acelerando o carrinho para a direita. Né? Mas é a mesma ideia. Então, a normal aqui, ela no fundo é determinada pela aceleração. É a aceleração A que empurra a massa para a direita e a normal reage para... empurra a massa para a esquerda e a normal reage para a direita. Né? Então, a normal está relacionada com a aceleração do objeto. Tudo bem? Muito bem. Item A. Eu quero saber qual que é a menor aceleração para que você consiga manter, vencer a aposta, né? Ou seja, manter o bloquinho sem cair. Tá? Então, eu preciso falar de uma aceleração mínima. Tá? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que a força de atrito ela tem que ser menor, tá? Que a força de atrito limite, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, ou seja, o coeficiente de atrito estático vezes MA. Só que a força de atrito, por sua vez, é mg. Né? Então, eu chego aqui numa conclusão que mg tem que ser menor que ME, MA. Né? Isso aqui é para que o atrito seja estático. Portanto, a aceleração mínima vai ser igual à gravidade sobre ME. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que o atrito ele depende da normal. Né? Esse problema eu gosto dele, porque ele explica bem assim mais ou menos o que está acontecendo, qual é a intuição física do atrito. O atrito depende da normal. Né? Ele é mais eficiente quanto maior a normal. Se essa normal é muito grande, o atrito ele funciona melhor. Né? Então, ao acelerar esse objeto, você aumenta a normal, você comprime a massa em relação ao carrinho. Quando você está comprimindo isso daqui, você está permitindo que um atrito seja mais eficiente, que o atrito seja mais eficaz em prender essa massa. Tá? Então, a aceleração mínima é a aceleração mínima que você tem que ter para, no fundo, o atrito ser capaz de compensar a gravidade. Se você acelerar pouco, o atrito não é capaz de compensar a queda da força da gravidade. Tudo bem? Substituindo os valores aqui, né, a gente tem ó, que o atrito estático, μe, é dado por isso daqui. Então, você vê que a aceleração mínima vai ser a aceleração da gravidade dividido por μe, e daqui vai dar 14 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem que acelerar bastante o seu carrinho. Né? Isso não é nada fácil. Tá? E qual que vai ser agora o item B? Ele pergunta,
qual vai ser a magnitude da força de atrito nesse caso. Então, nesse caso, a força de atrito vai ser a própria força de atrito limite, FA estrela, que vai ser, então, μe vezes a normal. E aí, substituindo os valores, daqui vai ser 24,5 newtons. Então, agora, no item C, a pergunta é que a aceleração, na verdade, é 2 vezes a aceleração mínima. Então, agora você está acelerando muito rápido o bloquinho. E a pergunta é qual que vai ser a força de atrito nesse caso. Essa é uma pergunta interessante, ou seja, qual que vai ser a força de atrito nessa condição. Ah, desculpa, gente, aqui tem um errinho. Desculpa. Espera aí. Agora que eu acabei de notar aqui que tem um erro no gabarito, deixa eu só pensar uma coisa aqui. O gabarito foi feito assumindo que a massa era 2 kg, era 2,5. Mas aqui está 2, eu preciso corrigir isso daqui. Espera aí. Então, gente, qual que é a resposta aqui? Ou seja, nesse caso, a força de atrito é dada por isso daqui, então isso daqui vai ser o próprio mg, né? Então, vai ser 20 metros por segundo. Oi, Raul. Ele não cai porque quando você acelera aqui, você está comprimindo essa massa com relação ao carrinho. Então, imagina, tipo, desenho animado que o carro vem, bate no, sei lá, no personagem aqui, o personagem vai sendo levado pelo carro, né? No fundo, enquanto o carro estiver acelerando, ele vai estar comprimindo essa massa. Se ele estiver comprimindo essa massa, você vai ter um atrito que vai tentar compensar a força da gravidade. Ou seja, conforme o objeto for tentar cair, ele não consegue cair porque tem um atrito compensando aqui. Mas o atrito só compensa porque você acelera. Se o carro estivesse andando em velocidade constante, você não conseguiria fazer isso, né? Se a aceleração fosse zero, não teria isso. Você tem que estar sempre acelerando. Enquanto você continuar acelerando, você consegue impedir que esse negócio caia, né? Então, a competição é que você tem a força de atrito, né? Que é igual a mg. Deixa eu colocar aqui, talvez. mg igual a FA, né? Porque, pela segunda lei, horizontalmente você tem mg para baixo, FA para cima. E isso daqui só tem que ser menor que a força vezes a normal, que é determinado pela aceleração. Então, quanto mais você acelera, mais você prende o carrinho. Tá? Opa! Valeu, Heisen. Viajei. Newtons, né? Perfeito. Tá? E aí, agora, a pergunta é, suponha que eu consegui fazer isso, então eu estou acelerando muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Qual que vai ser a força de atrito nesse caso? Alguma intuição, pessoal? Por quê, Gabriel? Perfeito, Gabriel. Perfeito, Laura. Ou seja, você continua tendo que a aceleração ela vai ser zero nessa direção, no eixo Y. Então, a força continua sendo a mesma, né? Ou seja, nesse caso, a força de atrito continua sendo FA igual a mg igual a 20 newtons. Tá? Não muda. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Então, agora vamos passar para esse problema aqui. Qual que é a lógica? A lógica eu tenho três bloquinhos, né? O B em cima do A e o C aqui esticando. E o que eu tenho de forças atuando? Eu tenho atrito em todo mundo
e eu tenho normais e tensões e tudo mais. Então, eu gosto desse problema porque acho que ele resume bem todos os conceitos de forças e vínculos que a gente estudou até aqui, né? Então, vamos começar com o diagrama de forças aqui. Eu tenho aqui uma força gravitacional da massa C e eu tenho uma tensão aqui nessa corda. Então, se eu pensar agora no movimento vertical de C, eu tenho que MC AC tem que ser igual a MCG menos T, né? Eu vou pensar só nesse movimento vertical aqui. E, por outro lado, nesse bloquinho A, eu tenho a tensão T aqui. Eu tenho uma força de atrito A aqui. Né? E eu tenho também a força da gravidade de A aqui. E que mais eu tenho também? Eu tenho uma normal aqui, N com a superfície, e eu tenho também uma normal aqui de B. Né? A gente já viu em aula, e a gente pode talvez pular um pouco isso daqui, né, que essa normal em B, ela vai ser MBG, né, isso faz todo sentido, então a normal aqui é a força que o B exerce no A, e essa normal NA é a normal do chão, né, ela é MA mais MBG. Esse tipo de resultado a gente pode fazer das leis de Newton, mas meio que dá para sacar de cabeça, né, porque querendo ou não, o chão, isso aqui tem a ver com o chão, e o chão ele tem que compensar o movimento, o peso do A e do B. Tá? Então, se eu olhar agora para o movimento horizontal de A, eu vou ter... eu esqueci de uma força aqui, né? Que é o atrito com o bloco B. Então, deixa eu colocar essa força aqui. Eu vou ter... Espera aí. Deixa eu fazer um pouco melhor aqui, gente, só para ficar mais claro. Vamos começar colocando o bloco B aqui, tá? Ficar um pouquinho melhor. Que forças que eu tenho atuando sobre o bloco B? Eu tenho aqui a força gravitacional sobre o bloco B. Eu tenho aqui a normal entre o B e o A. E eu tenho uma força de atrito entre a superfície do A e do B. Qual vai ser a direção da força de atrito aqui? Ou seja, essa força de atrito nessa superfície, qual vai ser a direção? Para a direita, Gabriel, por quê? O movimento seria para a esquerda, perfeito. A tendência do B é cair, né? Então, a força de atrito aqui vai ser nessa direção. Vou chamar aqui de FAB. Né? Então, a equação horizontal do B vai ser MB AB, vai ser igual à força de atrito em B. Tá? E a parte vertical já foi cancelada, né? Esse cara cancela com esse cara aqui. E agora, para o A, eu tenho também essa reação à força de atrito. Então, vou colocar aqui, eu tenho essa reação aqui, à força de atrito em B. Então, só para deixar claro, deixa eu colocar que tem outra cor aqui. Se eu focar aqui no bloco B, eu tenho, desculpa, no bloco A, eu tenho a força da gravidade para baixo, eu tenho a normal com a superfície para cima, a normal com o B para baixo, e eu tenho aqui a força de atrito com o chão e a força de atrito com a superfície B. Né? Essa daqui sendo, então, a reação a essa superfície, e essa daqui sendo a reação a essa. Tá? Tá claro isso daqui, gente? A gente fez isso na última aula. Desculpa se aqui ficou um pouco corrido, mas tá claro que esse cara e esse cara são as reações desse cara e desse cara? Então, se esses dois têm que existir no B, eles também têm que existir no A, porque eles são forças de contato entre o A e o B. Então, tem ação e reação aqui. Tudo bem? Tá bom, olha lá, hein, gente. Se não tiver tudo bem, vocês me falam. Então, no movimento horizontal agora de A,
o que a gente tem? A gente tem MA igual a, essencialmente... Ah, e eu esqueci mais uma, né, gente? Tem a tensão também aqui. Tem a tensão aqui. Então, o movimento horizontal é tensão menos força de atrito A menos força de atrito B. Tá? Então, essas daqui são as minhas três equações. Isso daqui, isso daqui e isso daqui. Tá? E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso implementar os meus vínculos. Tá? Implementar as minhas restrições. Então, em primeiro lugar, a gente tem o seguinte, o sistema está deslizando, né? Então, vamos olhar para o enunciado. Qual que é a pergunta que a gente quer fazer aqui? A pergunta é, qual é o seu maior valor permitido para essa massa MC para que os blocos A e B deslizem juntos? Então, esse cara está puxando aqui, né? E esse sisteminha AB está vindo junto. O que você quer é que o B não deslize sobre o A, mas os dois estão deslizando, né? Então, o que acontece aqui é que esse atrito, vou colocar aqui vínculos. Então, primeiro, o atrito em A, ele é cinético. Por quê? Porque o sistema está deslizando, né? A mais B estão deslizando. Então, FA. A, na verdade, vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal com a superfície. Então, vai ser MC, MA mais MB, vezes G. Ok? Beleza. Então, o que a gente não sabe ainda é o atrito com o B. Né? Esse atrito aqui, ele pode ser estático ou cinético. A gente quer, inclusive, ver quando que ele vai ser estático ou cinético. Né? Então, a gente tem agora três equações que vão ser MC AC igual a MCG menos T, MB AB igual a F de atrito B, MA AA igual a tensão menos Mi C MA mais MB G menos FA B. Tá? Que mais? Tem mais vínculo aqui para jogada? Que outro vínculo que eu tenho? Acelerações iguais. Então, a gente quer que os blocos não deslizem, né? Então, a gente tem, primeiro, que a corda é ideal, mais a B não, desculpa, B não deslizar sobre A. Sobre A. Isso significa que a aceleração dos três tem que ser igual a A. Tá? Ou seja, o sistema está todo se movendo. Esse cara está caindo, esse cara está andando. Você vê que é interessante que aqui você tem dois vínculos, né? Por isso que esse problema resume bem muito do que a gente trabalhou. Você tem um vínculo sobre a corda, né? Isso significa que a corda é ideal e, portanto, por exemplo, ela não está esticando. Se isso daqui fosse uma corda real, poderia ser que, conforme o movimento, essa corda estivesse esticando, alguma coisa assim. E você tem também os vínculos aqui de que o B não está deslizando sobre o A. Então, as acelerações, todas elas são iguais. Então, eu vou fazer isso daqui aqui. Eu vou colocar aqui, vou apagar as acelerações, né? E vou colocar A. Então, aqui, eu vou colocar tudo vermelho aqui. Tá? Beleza. Eu tenho agora três equações. Quais são as minhas incógnitas? O que eu não sei ainda?
E aí, pessoal, o que vocês acham? Quais são as incógnitas do problema? T, perfeito, tensão. Que mais? Força de atrito em B. Uhum. E aceleração. Perfeito. Né? Então, as incógnitas são T, F, A, B e A. Né? Então, agora basta eu resolver esse sistema de equações. Né? Então, por exemplo, vamos dar nome para essas equações. Vamos chamar isso aqui de 1, 2, 3. Então, se a gente colocar A2 em 3, a gente fica aqui MA igual a T menos MIC, MA mais MB, G, menos MB, A. Ou seja, MA mais MB, A igual a T menos MIC, MA mais MB, G. Né? E agora, se a gente fizer, vou chamar isso aqui de 4. Se a gente fizer 1 mais 4, olha só, se eu somo essa daqui com essa daqui, eu elimino o T. Então, eu fico que MA mais MB mais MC A vai ser igual a MC G menos MC MA mais MB G. Né? Ou seja, eu vou ficar que a aceleração vai ser igual a MC menos MC MA mais MB dividido por MA mais MB mais MC G. Né? Então, isso aqui vai ser a aceleração do meu sistema. Tá? Com isso, a força de atrito é fácil. Então, agora, se eu voltar para a equação 2 aqui, ó, né, a gente tira a força de atrito. Então, a força de atrito FA em B vai ser igual a MB vezes A. Então, vai ser igual a MB vezes esse negócio todo aqui que eu vou copiar. Né? E a gente tem também calcular a tensão, mas no fundo, a tensão aqui não é necessária porque o enunciado não pede nada sobre a tensão, né? Então, podíamos calcular T. Mas o enunciado não pede. Não é não. Já acabou praticamente, né? Ou seja, já chegamos no final, Vitor. O que falta aqui para a gente, né? Para concluir. Valor máximo de MC, né? Então, a condição agora aqui é que eu quero deixar essa massa mais pesada e quero saber o limite, né? Então, o massa limite, ou seja, o limite acontece quando a força de atrito é igual àquela força de atrito, é força de atrito B, né? É igual àquela força de atrito B estrela, que é o coeficiente de atrito estático, tá? Vezes o coeficiente de atrito estático, né, de A com B, vou chamar assim de AB, vezes a normal com B, que é MB vezes G. Tá? Ou seja, vezes essa normal aqui. A gente está falando desse atrito aqui nessa superfície, então o que importa é esse NB aqui, que é MBG. Então, com isso, a gente fica que Mi estático AB MBG tem que ser igual a esse negócio aqui que eu vou copiar. Tá? E a nossa... Opa, peraí que aqui está feio aqui.
Aqui é C, né? C. C. Então, com isso, eu chego que MC menos MC, MA mais MB, sobre MA mais MB mais MC, tem que ser igual a ME a B. Tá? E agora eu resolvo para MC. Então, com isso, a gente fica com MC menos MIC, MA mais MB, é igual a ME AB, MA mais MB mais MC. E aí, isolando aqui o MC, né? Ou seja, resolvendo aqui para MC, a gente fica aqui MC 1 menos ME AB é igual a Mi. Aqui, ó, rapidão, só nota o seguinte. Suponha que eu jogo esse cara para lá, né? Aí vai ter MC, MA, MB, e aqui tem ME, MA, MB. Então fica assim, ó, MA mais MB vezes ME, AB mais MC. Portanto, a resposta final é que esse MC ele vai ser igual a MA mais MC, MA mais MB, vezes ME, AB mais MC, sobre 1 menos ME, AB. E essa é a resposta. Então, essa aqui é a massa máxima. Para que B não deslize. Sobre A. Tudo bem? Eu acho que esse resultado ele é muito interessante, porque não existe nenhuma restrição física que diga que o coeficiente de atrito tem que ser menor que 1, né? E aí, a princípio, ele parece um pouco estranho esse resultado, porque você olha para cá e fala, não, mas e se esse coeficiente de atrito for 2? Eu vou ter uma massa MC negativa, né? Tipo, o que significa isso? Então, esse resultado ele é interessante porque a própria estrutura algébrica dele aqui, ela mostra que tem alguma coisa estranha acontecendo quando o ME é maior que 1, né? ME. Né? O que acontece nesse caso aqui? Né? Alguém tem alguma ideia? Isso é uma coisa sutil, não é muito fácil assim, né, entender de onde vem isso, é uma sutileza interessante. Não, o atrito não age ao contrário, não. Qual, Raul? Essa daqui? Perfeito, é isso aí. A gente está assumindo que essa equação tem solução, né? Isso daqui não tem necessariamente solução se o MIEAB é maior que 1. Porque, ou seja, esses lados não são independentes, né? Eles dependem dessas massas todas aqui. E por que isso acontece? Isso daqui acontece porque, no fundo, se esse coeficiente de atrito aqui é muito grande, não importa, é meio curioso isso, mas não importa qual massa C você coloque aqui, ele nunca desliza, né? Ou seja, se esse coeficiente μ aqui, dessa superfície, for maior que 1, então eu posso colocar uma massa aqui de 1 kg, 1 tonelada, não importa quão grande eu coloco essa massa. O B nunca vai deslizar, eles sempre vão andar juntos, um com o outro, né? Isso daí está relacionado com o fato de que
essa força aplicada pela tensão, ela não é independente do sistema, né? Ela depende de todo mundo. Então, ou seja, se eu aumento essa massa, eu também aumento a aceleração de todo mundo, mas a forma como eu aumento essa aceleração depende do A e do B. Né? É diferente, por exemplo, se a gente tivesse uma força externa, se isso daqui fosse uma pessoa puxando, que pode puxar isso daqui à vontade. Nesse caso, o quanto se puxa depende do quanto esse cara segura. Então, isso aqui é um efeito interessante, na minha opinião, porque ele mostra assim, algumas surpresas e sutilezas que acontecem quando a gente começa a impor esse monte de vínculos aí, né? Então, a gente começa a impor um vínculo que isso está ligado com aquilo, então a tensão está ligada com não sei o quê, etc. E aí aparece algum tipo de sutileza desse tipo. Se essa cordinha aqui fosse uma pessoa externa puxando, você não teria esse tipo de complicação. Mas aqui, isso aqui está ligado nesse sistema, esse cara puxa, isso daqui arrasta, etc. Você acaba tendo toda essa lambança de coeficientes. Né? Ou seja, esses problemas eles podem ficar complicados. Vocês veem, né? Mesmo aqui um problema só de 3 blocos, você começa a ter alguns efeitos complicados aqui. Então, acho que do ponto de vista de assim, né, ir para sistemas mais realistas, etc., dá para sentir um pouco aqui o nível de complicação que pode aparecer. Tudo bem, pessoal? Perguntas? A gente está quase sem tempo, gente, então eu vou pular o 9 e vou resolver o 10, tá? Então, esse problema 10, qual que é a ideia, né? A ideia é que você tem uma pessoa que está dentro de um elevador aqui, né? E aqui dentro tem uma balança. E essencialmente, a pergunta aqui é como é que essa balança vai medir se o elevador está acelerando ou desacelerando? Valeu, Raul. Então, olha só. Primeira pergunta, se o elevador está com velocidade constante, o que vai acontecer, né? Então, se o elevador está com velocidade constante, com aceleração igual a zero, o que a balança vai marcar? Então, lembra o seguinte, a balança sempre marca a normal, né? Você sobe em cima da balança, então você comprime a balança, né? Então tem uma normal aqui, e o que a balança média é essa normal, que você está comprimindo. Então, se a aceleração é zero, quanto que a balança vai marcar? Tá bom, Gabriel, a gente tenta fazer sim. Beleza. O que vocês acham, gente? O peso real. Porque, nesse caso, se o elevador está com aceleração igual a zero, ele é um referencial inercial. Tá? Ele é um referencial inercial e, portanto, ele... ou seja, o que a normal que a balança vai sentir é o próprio peso da pessoa. Então, nesse caso, a normal vai ser mg. Né? Mas, agora, se a aceleração está diferente de zero, se A é diferente de zero, então a normal vai ser mg mais ou menos A. Né? Depende do sinal da coisa aqui. Colocar assim, mais ou menos A. Vai depender do sinal de A. Depende do sinal de A. Então, para a gente ganhar um pouco de intuição, suponha que o elevador está acelerando. Então, a aceleração aqui A positiva. Vocês acham que isso daqui vai aumentar a massa da pessoa ou diminuir? Por quê, Gabriel? Perfeito. É que nem quando o carro acelera, né? Quando o carro acelera, a gente é puxado para trás. Então, aqui, se o elevador sobe e acelera, você sente uma força para trás. Isso, Vitor. Aparece aquela força fictícia, né? Aquela força não inercial, que, no fundo, é como se estivesse puxando a pessoa para baixo. Tá? Então, nesse caso, não é bem o que acontece. A pessoa quer emagrecer, então, ela quer que a aceleração seja negativa. Então, como a pessoa quer diminuir o peso, né? Como o peso marcado é menor. Então, a gente tem que a aceleração é negativa, ou seja, o elevador está freando. Ou freando, desculpa, Aí, nesse caso, acho que ele fala que está subindo, né? Isso. Então, o elevador está subindo, e tem que estar freando.
Se ele estivesse descendo, poderia ser diferente. Tá? Então, como ele está subindo, mas na verdade o certo é que a aceleração seja negativa. Então, subindo, mas freando. Tá? E nesse caso, então, a normal vai ser mg menos a. Tá? E o que a gente sabe é o seguinte, a gente sabe que, então sabemos que mg, desculpa, que a massa que a pessoa observa é 80 quilos, e que a normal dividido por g, que é a massa aparente, né? É igual a 70 quilos. Então, a gente sabe que mg menos a sobre mg, no fundo, tem que ser essa mesma razão, é 70 sobre 80. Né? Ou seja, a razão entre a massa aparente, né, em termos de força, e a massa de verdade, tem que ser igual a 70 sobre 80. E, portanto, essa aceleração A, resolvendo aqui, né, a gente fica aqui, g menos a igual a 7/8 de g, ou seja, a igual a 1/8 de g. Então, essa aqui vai ser a aceleração do elevador. Ok? E aí, então, por fim, vamos agora tentar fazer, nesses minutinhos que nos restam aí, essa questão aqui. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu tenho o chão. Tá? Eu tenho um carro aqui que está acelerado. Então, ele tem uma aceleração A aqui. E eu tenho uma pessoa que está sentada aqui e que joga como é que se diz? Que joga a bolinha para cima, tá certo? Com um certo ângulo. Então, ela vai jogar aqui, fazer um arremesso com um certo ângulo aqui. Certo? Né? Então, a ideia é que ele vai jogar com certo ângulo e quer que caia na mesma mão, né? Ou seja, quer que caia na mesma posição. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente pode usar aquela ideia de referenciais não inerciais. Inerciais. Então, nesse caso, a gente tinha visto que a segunda lei, a gente colocava até um linha aqui para dizer, né? É a resultante das forças atuando sobre o sistema, né? Então, eu vou colocar x e y aqui. Eu estou no referencial se movendo com o carro, né? Com o carro. Então, isso daqui vai ser menos mg na direção j e menos aqui m vezes a aceleração na direção i, que era aquela força inercial, né? Desculpa, Gabriel, ele pede o ângulo com a vertical? Perdão, desculpa. Então, deixa eu corrigir o meu desenho aqui. Então, ele vai arremessar aqui. E o ângulo que eu quero é esse daqui. Obrigado. Valeu. Então, a ideia é que no referencial não inercial, né, ou seja, o referencial se movendo com o carro, eu tenha o surgimento dessa força fictícia aqui. Como o carro acelera para a direita, essa força fictícia atua para trás. Né? Então, você vê que aqui o movimento, nesse referencial, ele é um movimento uniformemente acelerado em x e y. Né? Então, no fundo, as minhas equações vão ser assim, x de t igual a x0 mais v0x na direção t, menos a t ao quadrado sobre 2, e y de t igual a y0 mais v0y vezes t, menos g t ao quadrado sobre 2. Ou seja, a novidade que aparece é que você não só tem um movimento acelerado para baixo, mas você tem um movimento acelerado para trás também, né? Porque, ou seja, aqui a aceleração tem componente g e a, ambas na direção, ambas não nulas, né? Então, quando a gente falava de lançamento de projétil, a gente tinha que esse cara era um movimento uniforme, e esse aqui era uniformemente acelerado, mas agora ele é uniformemente acelerado nas duas direções, né? E isso no referencial não inercial, ou seja, nesse referencial aqui.
tá? Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, agora a gente pode, por simplicidade, né, a gente pode escolher x0 e y0 igual a 0. E vamos ver aqui que o enunciado está pedindo. Ele está pedindo qual que tem que ser o ângulo θ que eu tenho que arremessar para cair na mesma posição, né? Então, eu quero arremessar e cair exatamente na mesma posição. Então, eu tenho as seguintes condições. X igual a V0 V0, deixa eu só pensar aqui. Acho que aqui até tem um erro, né, Gabriel? Como eu quero o ângulo com a vertical, o V0x tem que ser V0 seno θ, né? Seno θ vezes t, menos a t ao quadrado sobre 2. E o y tem que ser igual a V0 cosseno θ vezes t menos g, t ao quadrado sobre 2. Acho que até eu vou depois consertar o gabarito. Eu coloquei o enunciado como se fosse o ângulo com relação à vertical, mas acabei fazendo o gabarito como se fosse o ângulo com relação à horizontal, como sempre. Tá? Então, eu tenho isso daqui, ok? E o que eu quero agora é que isso daqui vai atingir a mesma posição. Então, eu quero saber, eu quero x igual a y igual a 0. Tá? Então, eu vou ter as seguintes condições. Isso daqui igual a 0, isso daqui igual a 0. Tá? Essas aqui são as minhas equações. A gente vê que a gente tem duas soluções, né? Uma delas é t igual a 0. Mas t igual a 0 não é interessante, que t igual a 0 é quando começou, né? Então, a gente quer uma outra que tenha t diferente de 0. Né? Então, com isso, a gente vai ter V0 seno θ. T tem que ser igual a t ao quadrado sobre 2. V0 cosseno θ vezes t tem que ser igual a g, t ao quadrado sobre 2. E se eu divido uma pela outra, né? A gente fica aqui, então, tangente de θ tem que ser igual a A sobre G. Tá? Teste de sanidade. O que acontece se A igual a 0? O que vocês acham que tem que acontecer se a aceleração é igual a 0? Então, pensem no problema. Imaginem o problema. Eu tenho uma bolinha, eu quero jogar ela para cima e eu quero que ela caia na minha mão. Eu estou dentro de um carro, né? Então, imagina você dentro de um carro, você pega um negócio lá, joga para cima, pegar, sei lá, meu celular aqui, joga para cima e depois cai, né? O que vocês acham que vai acontecer? Só uma sutileza, né, Gabriel? Como a gente definiu com relação à vertical, nesse caso tem que ser 0. Isso, é só uma sutileza. Eu talvez poderia ter definido isso aqui, acho que seria mais inteligente ter colocado o ângulo θ com relação à horizontal, mas como está definido com relação à vertical, tudo bem, a gente tem que adaptar, né? Então, é 0 graus, né? Então, se a aceleração A é igual a 0, não está acelerado, eu jogo a bolinha para cima e ela cai. Agora, quando o carro está acelerando, se ele está acelerando, imagina você, sei lá, você é um astronauta lá no foguete que está bem acelerado e você quer fazer esse experimento. Tudo bem, o astronauta não é um bom exemplo porque ele está vertical. Sei lá, você está num carro de corrida, o carro está acelerando, você quer fazer isso daí. Você tem que jogar num certo ângulo aqui. Então, você joga num certo ângulo, porque o carro está acelerando, e aí você tem que mirar esse ângulo direitinho aqui, né? Então, o ângulo é dado por isso daqui. Tudo bem? Valeu. Perguntas, pessoal? Ok. Quarta-feira, então, temos nossa prova, tá? A sala aqui não vai estar disponível, a gente não vai ficar aqui na sala, ok? Se vocês tiverem qualquer problema, eu vou estar disponível por e-mail e também no chat do próprio E-Disciplina. Se você for lá no E-Disciplinas, tem um chat, tá? Um negocinho de chat, que você pode me mandar mensagem. Esse chat, às vezes, demora um pouco para chegar a mensagem, então eu posso demorar uns minutinhos para ler. Por e-mail, eu acho que é um pouco mais rápido, porque eu fico checando constantemente, tá? Mas se tiverem qualquer tipo de problema,
técnico, etc., não se preocupa, tá? Se cair a internet, não se preocupa, me manda um e-mail, vai me avisando, e vai dar tudo certo, tá? Qualquer problema, me avisem, falem comigo, ok? E, de resto, boa prova para vocês, e a gente se vê na sexta. Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Tchau, Melissa. Até sexta. Valeu.